sejam bem-vindos aqui a mais essa aula de sustentabilidade. Tudo bem com vocês? Pois é, gente, hoje a gente vai continuar aqui esse tema, né, de economia verde. E eu estou acompanhada aqui com Késia, a nossa intérprete de Libras, fazendo essa parte essencial aí, né, da acessibilidade aos estudantes surdos. Muito obrigada, Késia, por esse trabalho de vocês. E também, logicamente, estou aqui muito bem acompanhada pela professora Vanessa Araújo. Oi, professora. Oi, professora Carol. Oi, meu povo do 8º ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, né? Iniciando mais uma aula de sustentabilidade, que eu adoro, sou suspeita, né, professora? É verdade. E já estou aqui ligada no chat, né? E aí, aquele mesmo recadinho, se você ainda não baixou o aplicativo do Educa Recife, não perde tempo, gente. Baixa o aplicativo. Olha, Billy já está esperto, viu? Ligado, já deixa. Olha aí. Olha aí, coração para Essa, Billy. pois essa fofo. produção é maravilhosa. Billy da Lila. Olha ali, Isso, mandando beijo pra gente. Sabe, um beijo. Exatamente. E aí você pode direcionar seu celular, né, para a telinha aí e baixar com os QR Codes na tela, né? Você baixa o aplicativo e interage ao vivo aqui com a gente. E eu já estou ligada aqui no chat, viu, professora Carol? Vamos participar, gente, que é muito importante essa troca. E a gente vai estudar um pouquinho hoje de um assunto que é bem legal também. E a gente já iniciou na aula anterior, não foi, professora Carol? Exatamente. Bons então, estudos. Vamos lá. Se liga aí, gente. Se Participa com a gente, né? Como a professora Vanessa já falou, temos aqui, né, nossa aula anterior. Falou sobre economia verde. Eita, meu Deus. Olha ali, ó, Vanessa. Augusto César. Olha aí, foi. Que mais? É, Sobrega. Onde sobrega? Tô mostrando ali, gente, só as músicas, né? que fazem sucessão aí da galera. Na aula da É isso aí, moça. Ai, meu Deus. Professor Gilson, rostinho lindo, sabia? É ele, com certeza. Vem cá, professor, vem cá falar com o pessoal que já lhe conhece de geografia, sustentabilidade. Conhece, né? o rostinho lindo. Vem cá dar um oi, professor, pro pessoal, venha. Olha aí. Ele é o rostinho lindo da TV brasileira, rostinho minha gente. Vocês lindo não... da TV brasileira. Podia Olha ter outro microfone aí, né, gente, para poder... Mostre sua malemolência. Ó, aqui, ó. Olha só. Brega tem que ser comigo, né? O brega tem que ser aqui, ó, rostinho lindo. Boa aula, professor. Obrigada, professor. Eita, então a gente já vai começar essa aula nesse astral, né, que o professor Gilson trouxe aqui pra gente, no breguinha, né não, gente? Recife adora um brega. Opa! Pois é, então, na aula anterior nós vimos economia verde, né, o impacto da indústria, né, no nosso planeta, tá certo? Então, vamos ver aqui, economia verde é o que mesmo, prof, que eu não lembro mais? Eita! Uma semaninha depois da outra, já esqueceu, hein? Feriadão também. Feriadão, é verdade, feriadão. Mas aí, ó, a economia verde, gente, ela procura unir aí, né, esse crescimento econômico com a responsabilidade ambiental, que seria o sonho, né, da nossa sociedade, se a gente conseguisse fazer isso, para poder continuarmos aí aproveitando os recursos naturais que o nosso planeta nos oferece de graça, né? Tem isso, Exato. não é verdade? E essa questão econômica, tá certo? Que também precisamos disso, né? Na nossa sociedade, ter esse crescimento econômico, né? Todo mundo ter seus empregos. Ia ser tão bom, né? Se todo mundo tivesse um emprego, se todo mundo conseguisse estudar, né? Tivéssemos uma dignidade, né, nas nossas vidas, né, uma casa bacana para a gente viver, que a gente recebesse água em casa, né, professora? Isso. Tivesse como jogar nossos resíduos nos locais adequados. Então, tudo isso, né, faz São parte direitos aí. basilar, né? Para usar um termo aqui do professor Gilson. Pois é, direito da geografia. basilar. São direitos elementares, né, gente? São básicos, né? A gente tem uma moradia, acesso a uma moradia, saúde, educação, né? Saneamento básico, certo? Tudo isso é direito. E é lazer e diversão também, viu, gente? Que é um direito um parque nosso. arborizado para a gente andar de bicicleta, correr, né? Fazer o que cada um
achasse melhor, né, de atividade, né? Então, isso é bem legal. E aí, na economia verde, temos esse conjunto de ações aí que mostramos na aula passada, né? É uma economia que visa aí o crescimento pleno, né, econômico, baseada no bem-estar social, né, ou seja, no bem-estar das pessoas, né? Centrada em reduzir riscos ambientais e conservar o meio natural. Seriam essas ações aí imprescindíveis para que a gente consiga viver no nosso planeta de modo adequado, né? De modo saudável, né? Todos nós. E aí, a gente segue aqui, já que já sabemos o que é economia verde, mas o que é a economia atual da gente, né? O que é economia, né, professora Carol? Entender primeiro o que é economia, né? Exatamente. E depois a gente vai para a economia marrom, né, professora Vanessa? Isso, exato. Que é a economia que a gente vive hoje, né? Que é o que rege aí essa parte aí de lucros, né? Bens, serviços, né? Tudo isso está relacionado à economia marrom, que é a economia que a gente utiliza hoje em dia mundialmente. Então, o que é economia? A economia, ela está baseada na produção de bens e serviços, né? Na distribuição, né, desses bens e no consumo. A gente já falou tanto de consumismo aqui, né, professora? Falou bastante. Pois é. Então, a economia, ela tem esses 3 pilares aqui, tá? E o verde, a gente já sabe, né? O verde, ele visa o meio ambiente, mas que é essa questão financeira também, econômica e associada, né? Para que haja esse crescimento de todos os aspectos, né? Sustentável, né? Um crescimento Exatamente. que a gente possa unir, que possa ter sustentabilidade, que se sustente, né? Não só na perspectiva de se sustentar economicamente, né? Mas se protegendo, né? Preservando os nossos recursos naturais. Preservando os nossos recursos naturais, porque na aula passada a professora Vanessa disse, né, somos todos natureza. Então, se a gente está inserido também na natureza, pessoal, nós somos meio ambiente, fazemos parte desse meio ambiente, então é importante que a gente consiga não só utilizá-los, mas como também preservá-los, para que a gente consiga ter uma vida, né, equilibrada, tá certo? Nesse meio ambiente. Então, a economia verde é um conceito que busca aliar o crescimento econômico com justiça social e preservação do meio natural. Isso aí está claro, né, para todos. Mas ela, desse jeito, né, como ela deveria acontecer, né, porque é uma alternativa, né? Então, ela vai se tornar uma alternativa a esse consumo insustentável. Quando a gente fala de consumo insustentável, a gente está falando do quê? Que nós, seres humanos, a gente está utilizando muito mais dos recursos naturais do que o recurso suporta, né? Então, vai chegar um momento que poderá faltar esses recursos. E aí, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso que temos que começar a mudar nossos hábitos, né, cotidianos. Nós, como indivíduos, podemos mudar nossos hábitos cotidianos, né, nas nossas vidas, né, como a gente leva a nossa vida cotidianamente. E também as indústrias, né, e os países como um todo, tá certo? E é necessário, né, professora Carol, a gente ter uma mudança cultural, né? Porque enquanto a nossa cultura estiver baseada, né, nesse consumo, onde a gente acha que acredite, né, que a felicidade, a gente ser alguém é consumir, né, ter ao invés de ser, a gente não vai muito para frente não, né? A gente precisa realmente ter essa mudança mesmo, essa revolução cultural, né, de repensar esse modelo que a gente quer, o que é que a gente quer, né, para o futuro. E a gente não fala de um futuro daqui a muitos anos, não, né? A gente precisa agir agora, pois de ontem. Né? Então, é realmente uma mudança cultural, né, nesse modo que a gente vem agindo, que a gente transfere, né, essa qualidade de vida como se fosse ter bens, né, o dinheiro, né, movido a uma lógica que muitas vezes está nos colocando num buraco, né, muito profundo, e a gente está desgastando, a gente está prejudicando a nossa saúde, a gente está prejudicando a nossa natureza, né, os nossos recursos naturais, a gente está prejudicando uns aos outros, enfim, os nossos valores estão um pouquinho desequilibrados, desconectados, né? Precisamos trazer valores éticos,
né, e começar a discutir sobre essas questões, porque também é uma perspectiva até filosófica, viu, professora Carol? E filosofia é uma disciplina que eles vão ter já já no ensino médio. Eita, é verdade, viu, gente? E uma coisa que eu gosto muito, né, que uma coisa que a professora Vanessa já comentou, né, em outras aulas, assim, da questão de se sensibilizar, né? A sensibilidade, se você se sensibilizar com a causa, as suas ações elas vão mudando naturalmente, né? Exato. Você busca como que você pode mudar esse seu cotidiano, né? E não ser mais a pessoa que quer ter, né? Eu sou isso aqui, eu não preciso ter tanta coisa, eu não preciso consumir determinados produtos e tudo mais, né, professora? Isso, e é nessa sensibilização, né, que a gente dá a viradinha ali É. na chave, porque aí é aos poucos, com essa sensibilização, com as causas, né, a gente vai despertando para a consciência, não é isso? Exatamente. É importante. E aí, quando você se sensibiliza, você também tem esse poder, né? De sensibilizar os outros, né? Obrigada, Billy! Eu aqui falando, né, gente? Billy Pois me é, deixou esqueceu, no viu? vácuo. Fiquei aqui no vácuo falando, professora Vanessa ali, ó. Então, quando você se sensibiliza, você também passa a sensibilizar pessoas próximas. E aí, isso vai virando, né, um processo gigantesco, né, de mudança e de sensibilização. Bacana isso, né? Isso. Então, entende-se por economia verde, né, a produção de baixo carbono, né? Então, gente, a gente tá vendo um carrinho aí, né? Esse carrinho tá simbolizando o quê? A queima de combustíveis fósseis, né? Então, esse carbono que a gente fica jogando na nossa atmosfera, né? Retirando da nossa terra, né? Retirando das rochas, retirando, né, debaixo do solo como petróleo. Então, o carvão mineral, né, que a gente utiliza, tudo isso joga o carbono de volta na nossa atmosfera e aí causa esse aquecimento global, o efeito estufa, tudo isso que a gente já falou bastante aqui, E né? uma questão, professora Carol, se me permite, né, Claro, fazer um fica à parêntese aqui. vontade. Essa questão aí da economia verde, né, sendo essa alternativa, se vocês puderem observar, né, esse carrinho, ele tá ali até com uma folhinha, né, para simbolizar, né, essa questão do meio ambiente, da proteção do meio ambiente. E hoje a gente já tem alternativas aí de carros elétricos, né? É. Porém, é uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. Será que esse carro elétrico todo mundo pode ter ele? Ou ainda é Pois é. muito caro, né? Porque Essa é aí uma a gente questão. traz uma alternativa, mas uma alternativa que nem todos podem ter acesso. É porque, infelizmente, pessoal, todo bem, quando ele é produzido pela indústria, né? Ele é novo no mercado, né? Ainda não tem um mercado muito grande para ele. Até tem, né? Mas, assim, A lógica capitalista a lógica que capitalista é que ele prevalece. venha Isso. primeiro muito caro, né? Num preço muito alto, né? Porque é uma novidade e tudo mais. E depois, com o passar dos anos, que as pessoas vão consumindo aquele bem, aí os preços vão diminuindo. Então, por enquanto, né, essa alternativa não é uma alternativa muito bacana, mas existe também os biocombustíveis, né, Isso. professora Vanessa? Exatamente. É até uma alternativa bacana, professora Carol, quando a gente pensa na perspectiva de ter um carro que não traga muito esse prejuízo, né, de emissão de gases poluentes. Mas, quando você propõe uma alternativa e que você está visando, beleza, a não o esgotamento dos recursos naturais, mas você não pensa no acesso dele, né, na questão social, aí é algo que a gente pode refletir, pensar, né, e fazer análise crítica, porque a sustentabilidade é uma coisa que a gente sempre pontua, reforça isso aqui. A sustentabilidade, ela precisa unir, né? Ela precisa unir esse pensamento de olhar para preservar o meio ambiente, assim como entender que a economia é um setor importante da nossa sociedade e pensar nesse contexto social. Então, quando você traz uma alternativa onde só está pensando nessa perspectiva, né, de diminuir a emissão de gases poluentes, mas não pensa no ser humano que possa ter acesso para todos e todas, aí a gente pode questionar se de fato faz parte desse complexo que é uma perspectiva sustentável, né, da sustentabilidade mesmo. Agora, uma coisa legal nas cidades, né, com relação a
essa parte de transportes e tudo mais, é Isso. que muitas cidades elas conseguem te dar uma estrutura para você andar de bike, por exemplo. Exato, Né? mobilidade urbana aí pensando. Eu mesmo sou eu gosto de andar, de pedalar, mas sinto ainda um certo receio em algumas vias por não ter, né, uma ciclovia, uma ciclofaixa, porque a cidade com muitos carros, né, essa loucura toda de trânsito e tal, os transportes públicos também superlotados, É. porque também é uma forma de a gente diminuir esse impacto todo dos carros na rua. Utilizar o transporte público, né? Mas Exatamente. nem sempre Mas nem a gente sempre. consegue. Exato. Pois é. Pois é. Então, seguindo aqui, ó, uso sustentável dos recursos naturais, energia, por exemplo, né? Isso. A energia Solar. solar, a energia eólica, que infelizmente ainda é utilizada muito pouco, né? Poucos têm acesso àquela Isso. história do Ainda é caro, de né? ser muito caro adquirir isso para colocar na sua casa, né? Comprar uma placa solar, né, fotovoltaica e colocar na sua casa, implementar essa energia na sua casa ainda é uma coisa cara, né? Não dá para todo mundo fazer. Então, são coisas super interessantes que a gente poderia ter, né? Mas não temos acesso ainda, né? Nem todo mundo tem Exatamente. acesso. Infelizmente. E a inclusão social, como a professora Vanessa sempre faz questão de deixar claro aqui, né? Se você dá alternativa para a sociedade, né? De qualquer recurso que tenha, para a gente mudar um pouquinho essa nossa economia, né? Passar a ser mais sustentável. Mas você não dá a oportunidade para toda a população poder utilizar e poder botar isso para frente, né? Todo mundo possa adquirir aquele bem, então fica aí, não seria uma inclusão social, né? Exato. Termina sendo uma exclusão, né, de Isso. alguns, né, professora? E aí beneficiando só uma parte da população, né, nesse caso, tá? Se você não beneficia a população inteira, então termina que não dá certo, né? Isso aí. Então, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, mas é uma coisa interessante de ir acontecendo aos pouquinhos para que daqui a algumas décadas, né, será que a gente consegue, será que o nosso Brasil consegue, né, entrar como um dos países que mais investem, por exemplo, né, nessa sustentabilidade? Seria muito bacana, porque o Brasil é um dos países que mais detém os recursos naturais, né? Principalmente a água. 14% da água do planeta está aqui no nosso país. Olha que riqueza. E o que é que a gente está fazendo com essas nossas águas, né? Não é? Pois E eu tô é. falando de água doce, viu, gente? Porque, né, tô falando dos oceanos não, viu? É, Tô falando da água doce, que é a água que a gente menos tem, né, no nosso planeta. Então, para consumo, né? água para consumo. Então, é muita coisa, tá? E aí, então, temos o ecodesenvolvimento, que é diferente da economia marrom, né? O ecodesenvolvimento é essa economia verde, tá? Onde une todas essas características, né? Do social, da economia em si, da proteção aos recursos naturais, né? De utilizá-los de maneira adequada. É diferente da economia marrom. E aí? Essa economia marrom, que danada é isso, né? Olha aí, a economia marrom. Vamos ler juntinho, ó. Pautada no desenvolvimento, não ambientalmente responsável e que não alia bem-estar social com a conservação dos recursos naturais. Então, a economia marrom, ela é completamente contrária à ideia da economia verde. É o que a gente, por muitas décadas utilizou, né? E ainda utiliza, ainda tem resquícios dela. A gente sabe que aí com esse movimento, né, ambientalista que vem surgindo desde a década de 60, 70 ali, o movimento hippie, né? As conferências internacionais, né, para tratar dessas questões ambientais vem crescendo nas últimas décadas, e aí esse despertar, esse olhar, né, para entender que a importância, a crise ambiental do qual a gente está inserido veio de uns anos para cá, mas ainda tem resquícios, né, dessa economia marrom, desse uso, uso dos nossos recursos naturais de forma indevida, e aí sempre a gente traz essa reflexão, né, essa análise aí
crítica da lógica capitalista, né? Porque a gente vive na sociedade capitalista e muitas vezes a gente só está nessa perspectiva de visar a questão do dinheiro, o lucro, né? E eu digo a gente enquanto sociedade, né? Porque quem está realmente assim nessa perspectiva são as grandes corporações, né? E indústria, mas a gente coloca a gente enquanto sociedade, enquanto coletivo, né? E quanto a gente não despertar esse olhar crítico, né, que a gente possa se engajar, que a gente possa refletir, a gente também não toma muita atitude, né, não avança. Então, é importante a gente trazer essas discussões para que a gente saia dessa estagnação, né, e comece a refletir e se mobilizar mesmo para que as pessoas possam despertar. A gente tem até um exemplo muito legal, que é daquela Greta, né, que é uma jovem liderança aí para essas menina questões. tão jovem, né? E já Exata. tão esclarecida, assim, Isso. tão engajada Pois, nessa questão da exato. sustentabilidade, né? Exato. A gente tem referências, que ela é uma referência, né, de outro país, mas a gente também tem referências, né, aqui no nosso Brasil, inclusive jovens lideranças dos povos indígenas, por exemplo, aí que vem se engajando para pensar nessa questão ambiental que é tão urgente. É. E a professora Vanessa falou uma coisa interessante ali, né? Ela falou que a gente está vendo essa crise ambiental de uns anos para cá, né? Uma coisa recente, mas não é uma coisa que se fale tão recentemente, né? Sim. Isso já vem sendo alertado, né? Exato. Por estudiosos da área há muito tempo, há uns 30, 40 anos que isso já vem sendo debatido, mas que a indústria ela é tão forte, né, economicamente, que termina deixando, né, devagarinho, esse negócio vai devagar, não vai rendendo, né? Mas, gente, é isso aí. Então, assim, a crise ambiental, a gente está vendo ela acontecer agora muito fortemente, mas ela já vem vindo devagarinho ali, ó, como quem não quer nada, né? Acontecendo, viu? Porque são muitos anos Isso. de utilização dos recursos sem se preocupar com essa preservação deles, né? Esgotando, né? E a gente mesmo está se prejudicando com isso tudo, né? A gente vê aí questões de doença aumentando no nosso planeta, né? No mundo, devido a esse desgaste, né, dos recursos naturais. E se a gente for ver, né, desses movimentos de pessoas, né, tem um famoso Chico Mendes, né, que a gente não pode esquecer dele, que foi um grande defensor aí da floresta amazônica, e um ambientalista muito, né, reconhecido aí. Inclusive, a gente tem uma autarquia, né, que é o ICMBio, que leva o nome dele. Instituto né, Chico Mendes, exatamente, de biodiversidade aí, preservando, né, nossas áreas aí que precisam ser preservadas, precisa ter realmente uma fiscalização, porque senão a gente sai destruindo tudo, né? Exatamente. Então, é importante a gente realmente refletir e ver que, veja, a professora Carol mesmo colocou, né? Há uns 30, 40 anos é que vem colocando essa, vamos dizer assim, essa discussão, né? E sobre os essas movimentos coisas mais todas. organizados, né? Porque Isso. antes até da década de 70, 80, existia uma certa preocupação de algumas pessoas, né, da sociedade, mas ainda não era uma forma organizada, né, como a gente vê hoje. Hoje a gente tem conferências internacionais, né, para poder tratar essas questões, né, porque esse é um olhar que a gente tem que ver das nossas atitudes individuais, sim, mas é um olhar que a gente precisa, né, trazer a responsabilidade, que o poder público realmente tragam políticas públicas para que a gente possa diminuir esse impacto todo que a gente vem fazendo, né, no planeta. E a gente utiliza aqui o Chico Mendes, né, como um exemplo, mas são tantos por aí, gente, que lutam todos os dias, né? Como o Chico Mendes, ele era um ativista fortíssimo, né? E o que ele queria? Porque muitas vezes, isso é uma coisa importante se falar, muitas vezes as pessoas olham para os ativistas ambientais como uns marginais, né? Que querem defender a natureza e que não sei o quê. E não é isso, né? A luta aí dos ativistas é para que a gente consiga aliar, é tudo isso que a gente está falando, consiga aliar essa questão dos recursos naturais com o crescimento econômico e que isso seja bom para a população, seja justo socialmente, né? Que todo mundo consiga
trabalhar, ganhar em cima disso, sem que a gente destrua a nossa casa. É tudo isso, né? Exato. Pois é. Então, economia verde é importante mesmo, então, depois desse debate todo, né, que a gente está fazendo aqui, eu e a professora Vanessa, o que é que vocês acham aí em casa? Pois é. Olha só, ela é importante sim, viu? Importante até demais. Olha só. Lembra a professora Vanessa falou assim, já tiveram tantas conferências, né? Ainda existem essas conferências, mas a gente pode citar algumas da década de 90, a Rio 92, por exemplo, né, professora Vanessa? Exatamente. Podemos falar dessas conferências todas, né? ambientais, exatamente. A gente teve uma bem recente no ano passado, que foi a COP26, né? Exatamente. Que também trouxe aí como pauta as questões ambientais e que trabalham questões sobre a economia verde também, viu? Exatamente. Então, ó, eu quero deixar para vocês aqui essa perguntinha e quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. E aí, qualquer coisa, vocês podem até comentar lá no YouTube também, né, professora? Exato. Não só aqui com a gente no chat ao vivo, mas também lá no YouTube, tá certo? Então, gente, vou deixar a professora Vanessa se despedir. Pois é, comenta lá no YouTube, comenta aqui também nas aulas ao vivo, que é importantíssimo, e comenta aí na sua escola, né, com seus professores, seus colegas, certo? Eu vou ficando por aqui. Foi massa essa aula, viu, professora Carol? Adoro estar aqui com vocês, sempre é bom. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Pois é, gente, então discuta isso lá na sala de vocês, com seus professores da sua escola de origem, com seus colegas. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.